O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós finalizamos hoje com esse dia a novena de Pentecostes. Amanhã celebraremos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, a Virgem Maria, sobre todos nós. O dia de Pentecostes foi o dia em que a igreja ganhou a força que precisava para agir. Jesus criou a igreja do antigo povo de Israel, do antigo povo de Deus, melhor dizendo. A igreja ela foi sendo preparada desde o Antigo Testamento. Ela foi sendo prefigurada, digamos assim, desde o Antigo Testamento. Mas Jesus escolhe os apóstolos dentre esse povo do Antigo Testamento. E desses apóstolos, então, ou através desses apóstolos, ele constitui a sua igreja. Só que a igreja ainda não tinha força para agir. Nós vemos os apóstolos todos fugirem durante a cruz, por exemplo. Eles, depois da morte de Jesus, eles vão para o cenáculo, fecham as portas por medo dos judeus. Então a igreja tem medo, a igreja é covarde, os apóstolos, eles não sabem o que fazer, mas a igreja está ali, constituída por Jesus Cristo. Agora falta a força, como o combustível para agir. É o Espírito Santo de Deus. Então Pentecostes é essa força que vem do alto para que a igreja possa agir em nome de Cristo, evangelizar. Sem medo, com intrepidez, com muita coragem, a igreja prega a palavra de Deus, que nós vimos aqui nesse tempo pascal. No livro dos Atos dos Apóstolos, mostra toda a ação da igreja após Pentecostes e como os apóstolos são corajosos, como eles são audaciosos, como eles têm uma esperança firme, uma caridade sempre renovada para agir em nome de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus diz a Pedro, que o questiona: o que vai ser deste, que é João, o discípulo amado, o que vai acontecer com ele? Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Então ele reforça mais uma vez a Pedro que ele deve segui-lo. Foi o primeiro chamado, a primeira ordem de Jesus para Pedro, Segue-me e farei de vós pescadores de homens. E agora, depois da ressurreição, depois que Pedro
mais uma vez reafirma o seu amor a Jesus. Senhor, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus diz mais uma vez, segue-me. Então esse convite de Cristo ecoa na igreja e deve ressoar em nossos corações todos os dias. Nós que vamos receber amanhã o Espírito Santo, mas já recebemos no nosso batismo, já recebemos na crisma, já recebemos todas as vezes que pedimos, que rezamos, que suplicamos, mas vamos renovar esse Pentecostes em nós, na festa de Pentecostes amanhã. Nós devemos pedir a Jesus, através do Espírito Santo, nos dê força para segui-lo todos os dias, com coragem também. Então, se nós estamos com medo, se nós estamos com preguiça, se estamos desanimados em nossa caminhada, nesse último dia da novena, nós vamos pedir, vem Espírito Santo sobre nós, sobre esta igreja, esta paróquia, sobre as nossas famílias, porque sem a força do Espírito, nós não podemos fazer nada, como nos ensina a sequência de Pentecostes. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, e nada é nada. Então, essa luz que nos acode, que nos faz poder alguma coisa, poder algo, é o Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, para que possamos seguir Jesus, para que possamos obedecer esse convite, essa convocação do Mestre. Tu segue-me. Às vezes nós nos importamos com o que vai acontecer com a vida do outro, o que está acontecendo na vida do outro. Jesus diz, o que te importa isso? Você tem que me seguir. Você tem que viver a sua vocação. Você tem que viver a sua missão de me seguir. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.